Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e a gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não o fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Amém, igreja? Palavra dura, né? Palavra dura. Mas eu queria que você prestasse atenção nos versículos 9 e 10. Vou ler de novo. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Vamos orar, queridos. Curva a sua cabeça. Peça a Deus uma coisa: que o Senhor abençoe o teu ouvir nessa manhã. Fala: Deus, abençoa o meu ouvir, que eu possa te ouvir através dessa palavra. Deus, que eles possam te ouvir, Deus. Se eles pedem para que o Senhor abençoe o ouvir deles, eu peço para que o Senhor abençoe o meu falar agora, para que esse ouvir deles não seja um ouvir meu, Senhor, mas seja um ouvir da tua parte. Fala com o teu rebanho aqui reunido nesse dia. Nós oramos a ti em nome de Jesus. E a igreja diz: pode sentar. O propósito dessa mensagem hoje, irmãos, e como hoje é um dia importante para a nossa comunidade, é nos ajudar a compreender que em Cristo, todos nós que estamos aqui hoje, por isso que eu pedi para vocês, né, até a irmã Helena falou assim: olha, pastor, encontrei com uma pessoa, não sei aonde, chamei para vir na igreja, mas falei para ela: domingo agora não pode, você vem no outro, porque realmente é uma coisa para membresia. Então a gente parte do princípio que todos que estão aqui estão em Cristo, ok? Nós estamos falando com uma audiência maciçamente crente, que com certeza um dos seus objetivos nesse ano, irmão, é cuidar da sua relação com Deus. Talvez você terminou o ano, até ministrei isso para os homens na terça-feira. Talvez você terminou o ano na quarta-feira, quer dizer, não tão satisfeito, não tão contente, louvando, agradecendo a Deus por muitas coisas, mas sua vida espiritual não está naquilo que você queria que estivesse. Você para e pensa assim: poxa, eu poderia ter crescido mais o ano que passou, eu poderia ter lido mais a Bíblia, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter buscado mais, mas tantas coisas aconteceram. Mas esse ano,
Já comecei, já estou ali. Ó, pastor, tá naquele plano de leitura que você mandou, tá tudo ali, ó, todos os dias, ou no devocional. Que bom, meu irmão. É esse o caminho. É isso aí. Porque Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Jeremias no capítulo 2, quando ele começa a ministrar o povo de Israel, Jeremias é o profeta chorão, a gente chama. E Jeremias ele levanta um lamento para Israel. E um dos lamentos de Jeremias é justamente essa frieza do povo para com Deus. E num dado momento no capítulo 2 de Jeremias, Jeremias diz assim: o meu povo fez duas maldades. E aí ele explica: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Deus está falando pela boca do profeta. Deus está dizendo àquele povo que eles estavam errados no que eles estavam fazendo, que eles tinham abandonado a fonte. E não somente isso, eles também tinham ido procurar saciar a sua sede em cisternas rotas, que não retinham as águas. Então, amados, louvado seja Deus pelo seu posicionamento. Conte comigo. Qualquer apoio que você precisar para crescer, para se desenvolver, me passa um zap, fala comigo, indicação de alguma coisa, eu estou aí. Mas o que eu queria que os irmãos entendessem, queridos, é que a sua preocupação não deve ser apenas e tão somente com a sua relação com Deus. Porque se a tua relação com Deus não está muito bem, como é que está a sua relação com o seu irmão aí do seu lado? Como é que está? Como é que está a sua relação com esse irmão aí que você hoje tomou café da manhã com ele? O que você sabe sobre ele? O que você conhece das dores dele? O que você sabe das batalhas que ele está vivendo? Porque é muito bom a gente vir domingo aqui, adorar o Senhor, tomar um café. O Rafael falou para mim: ai, que maravilha esse café. Né, Rafael? Ai, que bênção. Eu gosto muito, irmãos. Nós já fomos muito mais, amém, de comunhão, de café da manhã, do que somos hoje. E o que eu queria que você compreendesse é que, louvado seja Deus, que você está procurando crescer no Senhor. Está tentando preservar a sua relação com Deus. Que você está tentando, sabe, crescer na sua relação com Deus. Que você quer esse ano, pastor, olha, você nem imagina, eu vou estar pregando no final do ano, aleluia. Oh Deus. Sem nenhum problema. Mas meu irmão, não é só isso. A nossa reconciliação com Cristo, a reconciliação que Cristo promoveu na nossa vida, irmãos, não foi só restaurar a aliança entre Deus e o homem. Entende isso? O sacrifício de Jesus, ele não apenas restaura, nos liga a Deus. A palavra diz isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, que o sacrifício de Jesus nos reconciliou com Deus. Aleluia, isso é maravilhoso demais, irmãos. Você pode chamar Deus de Pai. Eu estou preparando a nova série do Pai Nosso, e é tão lindo quando Jesus ensina os seus discípulos a orar e dizer Pai. É uma relação de algo tão íntimo. Irmãos, eu estou com 51 anos, eu tenho sentido falta de dizer meu pai, para o meu pai, sabia disso? 51 anos, de ligar para ele, de falar com ele, de ouvir sua voz, e até os seus conselhos. Pai, o que aconteceu conosco, queridos, não é algo natural. Nós estávamos desligados de Deus, nós estávamos alienados de Deus, a nossa vida, queridos, com todo amor, eu quero dizer isso, a nossa vida era detestável para Deus. Mas Ele nos amou,
estando nós ainda em pecado, e nos reconciliou com Ele. Então, preserve essa relação. Escute isso. Faça tudo o que você puder para preservar sua relação com Deus, mas entenda que não parou aí. Porque Ele nos reconciliou com Ele e nos reconciliou uns com os outros, irmão. Não existe fé cristã, só você e Deus, irmão. Pode até existir fé, você e Deus, mas a fé evangélica não. Pode até existir fé entre você e Deus, mas a fé que você confessa, como a fé evangélica, a fé da Bíblia, ela não existe, só você e Deus. Efésios, abra comigo lá, rapidamente, capítulo 2. Efésios 2, a carta de Efésios é uma carta linda, 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 linda. Leia a carta de Efésios, igreja. Porque nessa carta, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, nos fala sobre a beleza da igreja. Nos fala sobre a maravilhosa graça de Deus que se manifesta, sabe aonde? Na igreja. Sabe aquele famoso versículo, para que a iridescente glória de Deus se manifeste na igreja? Está em Efésios. Deus ama a sua igreja. Deus, irmãos, apesar de nos salvar individualmente, Deus está levantando um povo. Um povo. Querido, sabe o que significa ser salvo em Jesus Cristo? Ser salvo em Jesus Cristo é ganhar uma família. Ser salvo em Jesus Cristo, irmão, é a sua foto agora, não é mais uma foto 3x4. A sua foto agora é aquela foto de família. É aquela foto que outras pessoas estão inseridas nela. E aqui no capítulo 2, no versículo 16, está escrito assim, que ele, o versículo 15 fala, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois quem? Gentios e judeus, criasse em si uma mesma humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, aonde? Num só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Amém, meus irmãos? Então a pergunta de novo é essa: o que é que você vai fazer esse ano, irmãos, para crescer no seu relacionamento com seu irmão? Porque isso também é crescimento espiritual. Você entende isso? Crescimento espiritual, queridos, não é essa visão católica, medieval que nós temos, de nos retirarmos para um monte e ficarmos sozinhos dentro de uma caverna, orando, sentindo arrepios, e achando que isso vai nos levar para o crescimento, isolados. Não, você colocou na sua agenda esse ano, eu vou crescer, eu vou ler a Bíblia toda, eu vou, querido, eu quero dizer isso para você, sabe para onde isso vai te levar? Para o teu irmão. Porque crescimento espiritual na vida do crente vai levá-lo necessariamente para a vida do outro. Porque não tem como a gente ler a Bíblia, ler os evangelhos, e achar que não, que, sabe, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua vida. Não tem nada mais anticristão do que essa frase. Pelo amor de Deus, nunca mais repita isso. Nunca mais fale isso para ninguém, porque isso está testemunhando contra a tua fé. Porque você não está entendendo que você, em Cristo Jesus, foi redimido. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Olhar para Caim, e o que Caim fez nos choca, não choca? Choca.
Quando a gente não entende que em Cristo Jesus nós fomos redimidos para viver uma vida em comunidade, sabe qual é o perigo que cabe a nós? Nos tornarmos Caim no meio do povo, irmãos. Deixa eu te falar isso sem querer ofender ninguém. Eu sei, talvez, que a resposta de Caim aqui, para algumas pessoas, irmãos, faz todo sentido. Tem pessoas que vai olhar para esse texto de Caim e vai dizer, qual é o problema? Não entendi essa bravura toda de Deus com o Caim. Ué, Deus deu a vida para cada um cuida de si. Como assim, cadê o teu irmão? É isso aí, pastor. Eu dou meu dízimo aqui, ajudo financeiramente vocês, faz a tua parte aí como pastor e me deixa quieto. Eu vou entrar, eu vou sair e aleluia, porque eu quero crescer em Deus. Meu foco é crescer em Deus. Só que você não entendeu que o teu Deus te colocou numa família. Ele te inseriu numa família de fé. E que, vou dizer de novo, que crescer em Deus significa... Crescer em Deus não é ficar dando revelação para os outros, meu irmão e minha irmã. Crescer em Deus não é dizer para o irmão, olha, Deus me deu uma visão, olha, eis que te digo, eis que te falo. Olha, crescer em Deus não é isso, irmãos. Crescer em Deus não é você jejuar de uma semana a outra. Crescer em Deus também é isso, mas crescer em Deus vai te levar para o teu irmão. O que é que você sabe desse irmão que está aí do seu lado? Família não vale, né? Bernardo e a mãe, não é? Não dá. Luciano e Oscar. Eu estou falando do irmão, esse irmão que você vê domingo aqui, irmão. E que você acha que você tem que só se preocupar com a sua vida com Deus. E que você não compreende esse texto aqui de Gênesis. Porque quando a gente olha para Caim, irmãos, Caim não é exemplo para a gente. Caim, irmãos, ele é da semente da serpente, você sabia disso? É. O que Deus falou lá quando o homem caiu? Deus não separou as duas sementes? A semente da mulher e a semente da serpente? Caim faz parte da semente da serpente. Aliás, o mundo caído faz parte da semente da serpente. Todo aquele que não está em Cristo, irmão, está na semente da serpente. É duro ouvir isso, mas é a verdade do Evangelho. E aí, quando a gente olha para Caim e vê Caim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Olha o perigo aqui, igreja. Porque quando a gente lê, vamos voltar para o texto de Caim, por favor. Qual é o perigo? Caim, a Bíblia diz aqui, que ele foi levar o que para Deus, meus irmãos? Ele foi prestar culto. Não foi? Sim ou não? Ele foi prestar culto. Você veja que o homem, olha só, escute, o homem não regenerado busca Deus. Busca ou não busca? Busca, você buscava, eu busquei. Então, o homem não, escuta aqui, Caim é o exemplo do homem caído. A gente consegue ver em Caim, irmãos, a depravação, tanto do propósito para o qual o homem foi criado. E qual é o propósito para o qual o homem foi criado? Ser o quê? A imagem de quem? E a semelhança de quem? De Deus. Mas o homem não foi criado só isso, hein? O homem foi criado com um propósito, mas o homem foi criado com uma vocação. Guarda isso no seu coração. O homem é criado por um propósito. Amém? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra. E a Bíblia diz lá no final, Deus os abençoou. Só que não é só isso, não é só um propósito, é uma vocação. Deus chama o homem, Gênesis 2:15. E Deus
colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Só você voltar, Gênesis 2. Queria que você visse isso, porque isso é importante aqui na pregação. Você não fala, o pastor está com coisa. Não, está aí no texto. O Senhor Deus tomou o homem, o colocou no jardim do Éden para o... Marca aí na sua Bíblia, está com a Bíblia de papel? Marca aí assim, ó, vocação do homem. A humanidade foi criada com um propósito. Gênesis 2:15. Então escute só, o homem foi criado com um propósito. E esse propósito, escute, ele se expressa na vocação. Compreenderam ou não? Vou dizer de novo, o homem é criado com um propósito, ser a imagem de Deus. E Deus o dá uma vocação, e nessa vocação, Deus o chama para cultivar. Sabe como é que significa essa palavra aqui no hebraico? Servir. Amém? Servir, serviço. Tanto que essa palavra aqui no Velho Testamento, escute por favor, ela vai ser usada em vários outros textos para se referir principalmente ao serviço a Deus. Quando você vai ler lá no Velho Testamento e aparece lá uma palavra, e fulano estava servindo a Deus, serviu a Deus, é essa palavra, está ligada a serviço. E não somente isso, mas o homem foi colocado para servir e também guardar. Guarda essa palavra, porque essa palavra guardar significa, sabe o que no hebraico? Proteger. Significa dar atenção. Significa literalmente cuidar mesmo, irmão, sabe? Ter cuidado, zelo. É isso que essa palavra significa. Então o homem nasce e recebe essa vocação. Só que quando a gente vai olhar para Caim, Caim está depois da queda. Não está depois da queda, Caim? Está tudo distorcido, irmão. Completamente pervertido. Porque aquele que era para refletir a imagem de quem? Está refletindo a imagem da violência. Porque ele assassinou o irmão friamente. E não somente isso, irmãos, mas em Caim nós temos a perversão da vocação do homem. Porque ainda que o homem tenha sido expulso do Éden, ele continua com essa vocação, não termina. E sabe o que Caim transforma o campo, o lugar onde deveria haver cultivo? Ele transforma numa arena. Compreendeu isso? O lugar onde eu tinha que cultivar, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que servir, eu vou usá-lo para matar pessoas. E não somente isso, mas o que eu deveria fazer, que é servir, que é guardar, eu vou matar. Vocês me entenderam, sim ou não? Vocês compreenderam que em Adão nós temos a negação do propósito e da vocação? Sim ou não, igreja? Queridos, crentes não regenerados. Ué, pastor, e pode existir? Pode. Claro que pode existir crentes não regenerados. O próprio Senhor Jesus disse isso, que naquele dia Ele vai dizer assim: vocês dirão, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, e eu vou dizer para vocês: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Está escrito ou não está? Então, infelizmente, irmãos, é possível crentes não regenerados. E crentes não regenerados gostam de exercer a espiritualidade de Caim. Usam Deus para obterem favor. Porque aqui no capítulo 4, veja só comigo, a Bíblia diz:
que eles levaram, né, versículo 3, 4, 3, eles levaram ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma o quê? Uma oferta. Por sua vez, Abel também trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Eu sei que há pastores que não são honestos na sua interpretação desse texto para tirar dinheiro do povo e para dizer que você tem que dar o seu melhor, que Abel, Deus recebeu a oferta de Abel, porque a oferta de Abel era uma oferta que tinha sangue, você tem que dar até o teu sangue. Eu sei que existe, mas não significa isso esse texto. Tem nada a ver aqui com a questão de fato, há uma diferença entre as ofertas. O Caim, como agricultor, trouxe o fruto da terra, ok? E o Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Mas quando a gente olha aqui para o questionamento de Deus, irmãos, o problema não está no que ele trouxe, o problema está em quem ele era. É literalmente, veja comigo aqui, versículo de número 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. O Senhor se agradou. Não está escrito assim, ó, o Senhor se agradou da sua oferta. Primeiro ele se agrada do adorador. Cuidado, hein? Cuidado com aquele pensamento de que você acha que pode aplacar a justiça de Deus com uma oferta. Você fez um voto com Deus lá de um dinheiro que você está para receber, mas está vivendo uma vida que você sabe que não deveria estar vivendo, e acha que tudo vai se resolver quando você trouxer essa oferta. Deixa eu te falar uma coisa, antes da sua oferta chegar, a sua vida falou mais alto que a sua oferta. Antes do seu Pix cair na conta da igreja, a vida que você está vivendo com Deus fala mais alto. Mais alto, então tome cuidado com isso. Porque está escrito aqui, versículo de número 5. Mas, em igreja, de Caim e da sua oferta, não se... Então o que vem primeiro? A oferta ou o ofertante? A vida do ofertante é importante. Compreende isso? A vida do ofertante é primordial para Deus. Deus vendo isso, Deus fala e Deus questiona, versículo, e vê que ele ficou muito irritado, ele fechou a cara. Literalmente ele ficou com inveja, irmãos. Literalmente ele ficou com inveja, porque ele buscou Deus. Por isso que eu falo para vocês, é possível que haja crentes não regenerados, e crentes não regenerados geralmente fazem isso, buscam Deus e o favor dele, mas vivem uma vida que não está em nada identificada com a sua vontade. Porque Deus vai mostrar para Caim, teu problema é que o teu coração não está submisso à minha vontade. E ele vai dizer aqui, versículo 6, então o Senhor lhe disse, por que você está irritado? Por que essa cara fechada? Olha o texto, versículo 7, está escrito o que aí, meus irmãos? Queridos, não está escrito assim, se você trouxer uma grande oferta. Está escrito isso? Se você fizer o que é certo. Entende isso? Se você fizer. Deus não está falando assim para Caim, vai lá e me traga uma outra oferta como do seu irmão. Está dizendo isso? Não. Eu quero uma oferta igual a de Abel. Não, o problema não é a oferta. É o que você faz. É o que você está fazendo. E aí o Senhor fala para ele, olha só, se você fizer o que é certo, não é verdade que você vai ser aceito? Querido, presta atenção, ô Caim, eu recebi a oferta do seu irmão por causa de quem ele é, não só pelo que ele me trouxe. Se você também arrumar o teu coração, fizer o que é certo, eu também vou te aceitar.
não é a questão da oferta. E aí, ele diz aqui, versículo 7 de novo: se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você Aí entra o livre-arbítrio, né, irmãos? O cara está avisado que ele vai cair. Entende isso? O cara está avisado. Ó, bicho ruim está lá fora, hein? Sete pele está lá na porta. Costa oca está no teu encalço. Mas aí ele fala assim: vou usar meu livre-arbítrio. Olha para onde o livre-arbítrio de Caim o levou, igreja. Avisado de que as coisas estavam complicadas para ele, versículo de número 8, Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E aí eu digo para você, irmão, campo é lugar de cultivo. Sim ou não? Campo é lugar de serviço. O que Caim faz no campo, irmãos? Ele mata o seu irmão. Você sabe do que Paulo chama a igreja? Lá em 1 Coríntios capítulo 3, lavoura de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala assim: vós sois a lavoura de Deus. Ou seja, esse lugar, irmãos, é um lugar de serviço. Essa comunidade, Deus te deu essa comunidade. Deus te deu esses irmãos. E o que você não pode, meu irmão e minha irmã, é manifestar a espiritualidade de Caim. Porque eu creio que nós estamos aqui, eu tenho esperança de que todos nós fomos regenerados pelo Senhor. Tudo bem, o pecado nos estragou. O pecado nos tornou pessoas egoístas, individualistas. Deus deu a vida para cada um cuide da sua. Eu não sou o guardador de ninguém. Isso valeu antes de Cristo na sua vida. Antes de Jesus você dizer isso, tudo bem. Mas agora em Cristo você não pode mais. Com todo amor eu te digo isso, não pode mais. Porque em Cristo Jesus a imagem de Deus está sendo restaurada na sua vida. Se nós perdemos no pecado, em Cristo essa imagem está sendo restaurada. E não somente a imagem, igreja, mas a vocação de servir, a vocação de guardar o irmão. Por isso é que eu perguntei para você: o que você sabe das guerras desse irmão aí? Porque eu não sei você, igreja, mas a minha oração há 22 anos, Deus, eu não quero que essa igreja seja melhor do que igreja nenhuma. Porque nenhuma igreja é melhor, porque toda igreja tem gente. E por mais que a gente se encante a princípio e veja que tudo lá é maravilhoso, quando a gente chega e se envolve, a gente vai ver que não é. Porque tem gente que pode ser que não tenha os problemas que tem aqui, mas tem os problemas que tem lá. Entende o que eu estou falando? Então, o que a gente precisa pensar, o que nós precisamos, irmãos, é compreender que em Cristo Jesus nós recebemos essa família, nós fomos colocados na lavoura de Deus, e que nele a vocação que nós recebemos no Éden está sendo restaurada em nós. Amém, igreja? A vocação de cultivar vidas. Ainda que nós tenhamos aqui, irmãos, né, o departamento da jardinagem, como eu falei domingo, né,
o Ministério da Jardinagem, a Paulo e o Toninho, que cuidam maravilhosamente bem. Eu acho que vocês estão entendendo que essa mensagem não está falando para a gente sair aqui agora depois do culto e aguar a videira, que está muito calor. Deixa eu ajudar a Paulo e o Toninho, vou aguar ali o pé de siriguela, porque está muito sequinho. Não, irmãos, nós somos a lavoura de Deus, e esse é o ambiente que Deus nos colocou, primeiro, para que nós servamos, irmãos. Igreja não é lugar de consumo, igreja. Não pode ser assim, irmãos. Por isso que eu falei para você, eu oro há 22 anos, eu não quero ser igual a nenhuma igreja. Não quero ser melhor do que nenhuma igreja. Como eu falei para você, a gente não vai conseguir ser melhor do que ninguém. Mas nós não queremos ser igual, ser mais uma. E eu acredito, irmãos, que o Senhor está nos encaminhando já há algum tempo para que a gente consiga viver essa identidade real da igreja, irmãos. Essa vocação, irmãos. Para não sermos um emaranhado de gente que se vê no domingo, mas de irmãos remidos e lavados no sangue de Jesus Cristo, que está procurando crescer em Deus, que está buscando crescer no Senhor, mas está servindo aos irmãos e guardando a vida um do outro. Quem entende isso, diga amém, Jesus. Se responsabilizando sim, meu irmão e minha irmã. Que esse pensamento individualista, de eu não tenho tempo, a minha vida é corrida demais, venha cair por terra na tua vida, meu irmão. E que você tome cuidado, porque o que eu estou falando para você, Caim buscou a Deus, irmãos. Caim buscou a Deus, irmãos. E olha o coração desse homem. Eu não estou aqui querendo atacar ninguém, igreja, não entenda isso. Eu só estou mostrando para você que esse buscar a Deus precisa incluir o serviço e o cuidado com o seu irmão. Porque sabe o que é interessante, irmãos? A primeira pergunta que Deus faz para Caim, quando ele assassina o irmão dele, Deus não pergunta assim, o que você fez? Deus vai perguntar depois. Sim ou não? Qual é a primeira pergunta? Onde está o seu irmão? O que essa pergunta revela, irmãos? Algo sobre Deus. Algo sobre Deus. E revela o que a nós, irmãos? Que aos olhos de Deus, a vida do outro nunca é irrelevante. Guarde isso no seu coração. A pergunta de Deus a Caim é: o que foi que você fez? Confesse o seu... Não, a primeira pergunta é: cadê teu irmão? E qual foi a resposta de Abel, de Caim? Sou eu? Sou eu? Guardador? É. Você é. Mas o pecado depravou isso na sua vida. Era para você ter guardado o seu irmão. Era para você ter cultivado o seu irmão. Era para você ter servido ao seu irmão. Mas o pecado fez isso aí. Queridos, essa indiferença muitas vezes no nosso coração pela vida do outro, que a gente peça perdão ao Senhor por esse pecado. Que a gente peça perdão, a gente acha que isso não é pecado, porque nós já estamos assoberbados demais. Que a gente tenha humildade, igreja, de pedir a Deus: Deus me perdoa. Me perdoa porque eu estou sofrendo, eu estou chorando, está doendo, mas há irmãos meus que também estão sofrendo, que estão feridos, e que eu não sei nada, e que eu não conheço nada. Amados do Senhor, antes de tratar o pecado de Caim, Deus expõe a quebra do cuidado. Caim havia perdido algo essencial.
E não é apenas o controle da ira. O que Caim perdeu? A consciência da sua vocação. Entendeu isso? O problema não é controlar a ira para não matar. O problema é que você está esquecendo quem você é. Porque, meu irmão e minha irmã, se a imagem revela a nossa identidade, a vocação revela o que a gente faz. E o que a gente tem que fazer? Servir e guardar. É isso. E é para isso que nós fomos chamados no Evangelho, igreja. É para isso que o Senhor nos salvou, para restaurar isso em nós. Então, meus amados do Senhor, ao responder, quando ele responde assim, sou eu o guardador do meu irmão? Ele não está expressando apenas ignorância, mas ele está negando a sua vocação. Ele rejeita a responsabilidade que Deus havia colocado sobre o homem desde o princípio. Guardar a vida. Guardar a vida. Eu quero dizer para você, irmão, que essa pergunta, ela ecoa até hoje. Porque há um número tão grande de pessoas, irmãos, hoje reunidas, sem esse entendimento sobre o que é a igreja. Há um número tão grande de pessoas hoje buscando a Deus, levando até ofertas, sem compreender o que de fato Deus a chamou para fazer. E olham para aquele lugar como um lugar de consumo. Eu vou lá consumir uma bênção. Eu vou lá receber uma bênção. Não que não seja possível. Essa pergunta ecoa até hoje, porque nós vivemos um tempo de individualismo espiritual, irmãos, aonde a fé é tratada como uma experiência privada. A fé é uma experiência privada, e Deus continua perguntando ao seu povo, escute, nessa manhã Deus está clamando nessa igreja e perguntando a cada um de vocês, onde está o teu irmão? E vou dizer de novo, em família de sangue não vale. Porque isso aí se nem do de sangue, meu irmão, ó, então só Jesus, né? Não, teu irmão de fé. Onde está aquele irmão que você não está vendo aqui na igreja alguns domingos? Pastor, eu não estou nem vendo. Então está difícil mesmo. Porque se você não está nem vendo, as coisas estão sérias. Compreenderam isso? Estão entendendo, irmãos, a palavra nessa manhã? O clamor de Deus para nós nessa manhã é, onde está o teu irmão? E nós não podemos fugir disso, igreja, por mais que isso esteja nos incomodando agora. Talvez a pessoa esteja pensando assim, ele pregou tão bem domingo passado, estava até feliz. Estava achando que hoje ia ser a mesma vibe, lá vem ele de novo. Está ele outra vez. Mas é a minha função como pastor, meu irmão, te ajudar a crescer. Mas não somente em Deus, escute, essa pergunta novamente não está nascendo da ignorância de Deus, como se Deus não soubesse, amém? O que você, não, claro que Deus sabe, mas o Senhor mostra para ele, o que Deus quer mostrar para Caim? Que a vida do outro não é secundária para Deus, amém? Não é. A preocupação com o outro não é algo para a gente deixar, mas ele tenta escapar da sua responsabilidade, sendo irônico. Sou eu o guardador do meu irmão. Queridos, o versículo seguinte aponta uma profunda gravidade do pecado. Porque Deus fala o seguinte para ele: a voz do sangue do teu irmão clama da terra. O que não foi guardado agora clama. O que foi negligenciado agora, o seu clamor chega até os céus. E esse texto nos confronta como igreja nessa manhã. Em uma fé marcada muitas vezes pelo individualismo, Deus continua perguntando a nós: onde estão aqueles que estão caminhando conosco? Deus está perguntando: por que está caminhando sozinha?
Deus está perguntando para você, por que você está caminhando sozinho? Por quê? Esse texto, irmãos, é maravilhoso, porque Deus está perguntando a nós, onde estão os irmãos que sofrem em silêncio, irmãos que estão sangrando, irmãos. Talvez haja irmãos aqui, no nosso meio, que estão sangrando, igreja, e que nós nem sabemos, porque nós já temos problemas demais para resolver. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: esse sangue dos irmãos que estão sangrando pode não fazer diferença para você, mas está chegando até o céu. Vocês estão entendendo isso, igreja? Como isso é sério? Como isso tem que nos abrir os olhos para muitas coisas, como igreja, como comunidade de fé. Onde estão os teus irmãos que estão sofrendo, que estão sangrando, que precisam ser cuidados? Amados, eu quero, terminando essa mensagem nessa manhã, dizendo a vocês algumas coisas. Primeiro, que o clamor do sangue de Abel, porque há um clamor do sangue dele, sim ou não? Revela que Deus ouve a vida ferida. Há irmãos em nossos meios feridos, igreja. E eu quero que você saiba que o sangue deles está clamando a Deus. E talvez essa mensagem nessa manhã seja uma resposta de Deus para nós. É um tempo de cuidado para essa igreja. É um tempo de vocês olharem mais uns para os outros. É um tempo de vocês estarem mais juntos. Não confunda amor com afinidade. Não confunda amor com afinidade. E o dia que eu entendi isso foi libertador para mim. Porque é óbvio que você vai ter afinidade com algumas pessoas e com outras nem tanto. E isso é natural. Agora, amor está disponível. Conte comigo para o que você precisar. Isso é dever de todos. Ter os mesmos papos, os mesmos gostos, isso é afinidade. Agora, amor é dizer o seguinte: cara, a hora que for, onde eu estiver, me liga, me dá um alô, fala comigo, que eu vou estar ali para te ajudar. Eu tenho uma vocação em mim, que em Cristo Jesus está sendo restaurada. Não vai ser perfeita, hein? Eu vou te decepcionar, mas eu quero que cada dia mais essa vocação seja restaurada, porque eu fui chamado para servir e para guardar. Eu quero isso. A Escritura, sabe o que é maravilhoso, irmãos? É que apesar do desastre de Gênesis 4, não acabou em Gênesis 4. Nós vamos chegar em Jesus Cristo. Jesus é a resposta definitiva à pergunta de Caim. Porque Jesus, ele é tanto o agricultor por excelência, porque ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para... E ele falou assim: eu sou o bom pastor. Bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ou seja, bom pastor guarda. Então em Cristo nós temos a restauração disso. E Ele deu a própria vida pelos irmãos. O bom pastor se colocou entre o perigo e as ovelhas, para que nenhuma das suas ovelhas fosse perdida. Por isso a igreja é chamada a viver o cuidado como fruto da redenção, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui desejam dar fruto para o reino de Deus? Eu também. Isso é uma oração que eu faço, igreja. Minha mulher sabe disso. Minha mulher sabe que quando a gente ora, eu falo: Deus, tudo que eu quero é dar fruto, 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 fruto. E dar fruto, irmão. Para com essa imagem de dar fruto, de ser aquela pessoa: ai, aleluia, ô irmão. Não é isso não, irmãos. Deus vai te usar com o temperamento que você tem. Não use temperamento como desculpa. Fale com isso, não entre nessa onda aí, hein? Deus vai te usar do jeito que você é. E outra, você está sendo redimido de você mesmo.
Mas dar fruto é isso aqui, igreja, ó. Dar fruto é eu cuidar. Dar fruto, meu irmão e minha irmã, é eu guardar. A igreja é chamada para viver o fruto da redenção. Não cuidamos para sermos aceitos, mas porque fomos alcançados pela graça, então nós servimos. Entende isso? Em Cristo, para terminar, nós aprendemos que, escute isso por favor, ninguém caminha sozinho, ninguém sofre sem ser visto, e ninguém é irrelevante. Amém, igreja? Vocês estão me ouvindo? Ninguém é irrelevante. E eu termino dizendo isso para vocês. Hoje Deus está perguntando para você: onde está o teu irmão? E a resposta que vai glorificar a Cristo, irmãos, não é apenas uma resposta verbal, tá? É uma resposta vivida. E sabe qual é a resposta? Está sendo cuidado, Deus. Está ferido, eu também estou ferido, mas eu vou colocar aqui a minha vida, para que eu seja um instrumento de cura para esse outro irmão. Onde está? Que nunca mais a sua resposta seja essa: Deus deu a vida para cada um cuidar dela. Quando essa voz falar com você: onde está o teu irmão? Sendo cuidado, Deus. Com as minhas imperfeições eu estou cuidando. Que o Senhor nos forme como uma igreja, irmãos, que responde à violência da indiferença com amor. Que Ele nos use a respondermos ao silêncio com a presença. Que Ele nos use para responder ao clamor com cuidado. E quando isso acontecer, nós verdadeiramente estaremos sendo uma comunidade centrada no Evangelho. Só depende de nós. Só depende de nós. Curva a sua cabeça, por favor. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa palavra nesse dia. Uma palavra que nos confronta, que mexe com a gente, que mexe com coisas que estão tão solidificadas em nós, Deus, que é o individualismo. E não é somente um individualismo, Deus, é o medo. Talvez não seja só a questão individualista que está impedindo esse irmão de se lançar ao cuidado, Deus. Se é o individualismo, perdoa esse pecado. Nós confessamos o pecado do individualismo, Senhor, porque nós estamos vivendo um tempo que está passando tão depressa, que quando a gente vê no dia já fizemos tantas coisas e não fizemos nada ao mesmo tempo, porque ficou tanta coisa para o outro dia, Senhor. Mas Deus, que não haja nenhum dia da nossa vida que não seja para vivermos a Tua vocação, a vocação de lavrar e cuidar da terra, cuidar da criação de Deus. Então nos perdoa pelo individualismo, mas Senhor, não só pelo individualismo. Talvez, Senhor, o medo é porque já cuidou, mas foi ferida, foi ferido. Talvez essa pessoa aí passou a pregação inteira, Deus, lutando dentro dela, dentro dele, dizendo assim: mas eu já fui tão ferido, eu já servi tanto, eu já cuidei de tanta gente, e quem cuidou de mim? Quem estendeu a mão para mim quando eu precisei? Quem cultivou a minha vida? Pelo contrário, tudo que fizeram foi para me matar. Tudo que fizeram foi para me matar. Agiram comigo como Caim. E hoje eu tenho medo de novamente, Senhor, eu quero pedir que o Senhor traga cura para esse coração. Em nome de Jesus, Deus, eu quero que o Senhor traga cura nessa manhã, Jesus.
Cura nessa manhã, Espírito de Deus, com a tua presença, que haja uma libertação, Senhor amado, no coração e na alma do teu servo e da tua serva, para que ele possa responder à tua voz de forma obediente e submissa. Deus, ajuda-nos a sermos esta igreja, Senhor, essa igreja que quer espelhar a sua imagem, mas não somente isso, mas viver a sua vocação, que é a vocação de lavrar e de cuidar. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.